Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vim para São Paulo aos 19 anos acompanhado do meu tio José Leite, que na época era auxiliar de serviços gerais e generosamente se comprometeu a conseguir um emprego na empresa em que trabalhava. Para o meu pai, era importante que eu não ficasse debaixo da barra da saia da minha mãe, mas sim buscasse trilhar o meu próprio caminho para conquistar o mundo. Minha mãe, por sua vez, todo mês me escrevia cartas escondidas do papai, dizendo que se eu desejasse voltar, não precisaria sentir qualquer vergonha. O tio Zé não era casado, tinha apenas uma noiva no Acre, estado onde eu morava com os meus pais, para quem constantemente fazia juras e promessas de amor eterno. E embora ele não passasse de um namorador barato, no fundo ele se dizia apaixonado pela Penha, mas por ser homem e estar longe da amada, tirava umas casquinhas com as outras. Inclusive, ele tentava a todo custo conquistar a dona da pensão, a dona Deolinda, uma viúva brava que escondia as filhas debaixo de 7 chaves. Ela sufocava demais aquelas meninas que chegava até a dar dó. Mas a dona Deolinda não tinha tempo para as investidas do meu tio, e toda vez que ele ia com aquela conversa mole para o lado dela, ela mandava ele se emendar, e que de encrenca ela estava cheia. A dona Deolinda comandava tudo com a autoridade de um verdadeiro general. E às vezes eu a escutava com o seu Chico, o benzedor, o outro pensionista. E ela afirmava que o mundo em que vivia era necessário ser mais brava do que qualquer homem, senão eles tomavam as rédeas. E o seu Chico concordava, dizendo que ela estava certíssima. E na pensão sempre surgia alguém tentando enganar a dona Deolinda. Mas com ela, as coisas eram diferentes. Um dos moradores da pensão, o seu Valdionor, era conhecido por ser bastante enrolado. E ele tentou ludibriá-la, dizendo que receberia o pagamento no dia seguinte. Porém, esse dia seguinte nunca chegava. E a dona Deolinda esperou pacientemente. 1 dia, 4, 1 semana, até mesmo 10 dias, enquanto ele zombava dela todas as noites, pensando que estava se saindo bem, até que a situação chegou ao limite com ele, e a dona Deolinda, irritada, arrombou a porta do quarto do seu Valdionor, enquanto ele se preparava para dormir, e sem rodeios, ela ordenou que ele arrumasse as suas coisas, e saísse. O seu Valdionor, pensando que ela temia suas palavras, ousou gritar 2 vezes, o que foi suficiente para que a dona Deolinda o agarrasse pelo pescoço e o expulsasse da sua casa. O Valdionor, percebendo que ela não estava mais com brincadeiras, sacou o dinheiro do aluguel da carteira, mas ela não se rendeu aos trocados dele e jogou ele todas as coisas dele para fora, implorando por uma segunda chance e argumentando que naquele momento não conseguiria encontrar outro lugar para dormir. O seu Valdionor até chorou, porém a dona Deolinda foi firme em sua posição, deixando claro que não era problema dela, e que um homem desonesto e sem caráter como ele não tinha lugar em sua casa, nem por mais 1 segundo. E nunca mais vimos o seu Valdionor. E com isso, a lição
ficou para todos nós. E muitos do que pensavam em enganá-la mudaram de ideia. Eu acabei me apaixonando pela Beth, a filha da dona Deolinda. Cada vez que a via, o meu coração disparava. Eu ficava bobo, sorridente e percebi que ela também sentia algo por mim. No entanto, o nosso relacionamento se resumia apenas em troca de olhares, porque a dona Deolinda começou a intervir. E em uma ocasião, ela me advertiu bruscamente, dizendo que a Beth não era para o meu bico e que eu deveria parar de olhar para ela. Eu fiquei surpreso com aquela reação e questionei o motivo. E a dona Deolinda afirmou que eu tinha a aparência de um malandro e conquistador, assim como meu tio, e que a Beth merecia um homem e não um garoto. E aquelas palavras mexeram comigo profundamente. E eu respondi dizendo que ela iria se arrepender por falar comigo daquela forma. Sinceramente, errada ela não estava, porque os rapazes da pensão tinham más intenções. E se ela não tomasse cuidado, o bicho pegava. Infelizmente, as coisas saíram do comando da dona Deolinda, quando a filha mais velha dela, a Antônia, engravidou de um dos pensionistas. E sinceramente, ninguém entendeu nada, porque a moça não saía do quarto. Pior ainda foi o rapaz que fugiu, deixando a Antônia grávida e em uma situação difícil. Mas para evitar que o nome dela fosse arrastado para a lama, um colega nosso, o Gilberto, que era secretamente apaixonado por ela, conversou com a dona Deolinda e concordou em se casar com a Antônia. E em apenas 3 meses, os dois já estavam compartilhando o mesmo quarto. E o Giba transbordava de felicidade e acreditava firmemente que era o pai da criança. E a Antônia fazia dele o que queria. Outra decepção ocorreu com a dona Deolinda quando a sua filha caçula, a Helena, fugiu com um rapaz que gostava. Imagine só o burburinho que isso causou. A Helena ficou dias fora de casa e quando finalmente reapareceu, estava completamente transformada, se declarando uma hippie. A dona Deolinda chorava, questionando sobre as roupas estranhas e os colares extravagantes da Helena. No entanto, a filha só repetia que queria paz, amor e viver em harmonia com a terra. E por um bom tempo, ela seguiu esse estilo de vida. Porém, mais tarde, quando todos já haviam se acostumado com o seu comportamento, a Heleninha optou por adotar um estilo assim mais convencional. E nessa, ela se apaixonou por um dos pensionistas e acabou se casando com ele. Um dia, tomei a iniciativa de questionar a dona Deolinda novamente sobre a possibilidade de namorar a sua filha. No início, ela respondeu que eu ainda não era o rapaz certo para Beth. E na minha ousadia, eu perguntei se ela preferia que viesse o lobo mau e levasse a Beth embora também, ou se iria parar de implicar com alguém que só queria fazer as coisas certas. E a dona Deolinda? A dona Deolinda me chamou de atrevido e insolente. Mas no final não teve escolha e acabou permitindo que eu e a Beth namorássemos. O meu tio Zé bateu e bateu até que conquistou a dona Deolinda. E os dois começaram a namorar sério. E eu, todos os dias, o lembrava do compromisso com a Penha. Mas o meu tio insistia que o que os olhos não viam, o coração não sentia. E continuou com aquela presepada. A dona Deolinda estava completamente encantada pelo meu tio. Ela
se tornou até mais carinhosa, mais amorosa, e eu sabia que aquilo não iria terminar bem. No entanto, eu não podia dizer nada, pois o meu tio me advertiu que se eu mencionasse algo sobre a Penha, seria considerado um traidor, e no tempo certo ele iria conversar com ela sobre a noiva. A cara de pau do meu tio era tanta que ele continuou noivo no Acre e noivo em São Paulo, e todas as férias dele ele corria para ver a Penha e voltava dizendo que não sabia com quem queria ficar e queria esperar um pouco mais para decidir. Bom, o meu namoro com a Beth evoluiu para um noivado e eu fiz questão de que os meus pais estivessem presentes para celebrar essa ocasião especial comigo. E eles concordaram em comparecer. A nossa família tinha uma situação econômica estável, onde mamãe não trabalhava e meu pai ainda me enviava uma quantia todo mês para eu gastar comigo. Na cabeça dele era uma forma de compensar a ausência. E como eu sempre fui uma pessoa com a cabeça no lugar, eu não gastava o dinheiro. E conforme o combinado, os meus pais vieram para o meu noivado e trouxeram com eles a Penha, a noiva do meu tio, o que foi um verdadeiro alvoroço. E foi durante as apresentações que a situação complicou para o meu tio. Apresentei os meus pais à minha futura sogra e quando chegou a vez da noiva do meu tio, eu simplesmente travei. Eu não conseguia terminar a frase. Essa é a Penha. A Penha é a noiva do Zé, respondeu meu pai. E Dona Deolinda sorriu sem graça e disse que não tinha entendido bem. E papai então repetiu a frase novamente. A mãe da minha namorada olhou para mim incrédula e perguntou se estávamos brincando com ela. E com a cabeça baixa eu permaneci assim. E ela entendeu o que o meu silêncio quis dizer. E a Dona Deolinda gritou pelo meu tio, que apareceu na sala. E quando viu a família completa, fingiu um desmaio, prevendo que as coisas ficariam complicadas para ele. Eu sabia que aquilo era golpe e que ele estava tentando ganhar tempo para se livrar daquela situação, mas não conseguiu ir muito longe. E se levantou do desmaio, admitindo que não dava mais para mentir e se enganar, e admitiu que, infelizmente, a vida lhe havia pregado uma peça. Ele confessou estar apaixonado por duas mulheres ao mesmo tempo. Era a noiva do Acre e a noiva de São Paulo, que era a mãe da minha namorada, e garantiu que não iria escolher por nenhuma das duas. Eles não conseguiram se entender, e no dia seguinte, a Penha embarcou de volta para o Acre. E a Dona Deolinda concluiu que o melhor caminho era seguir sozinha e pediu para o meu tio que procurasse outro lugar para morar. E foi uma situação constrangedora, na qual o clima ficou pesado. E por conta disso, quase não consegui pedir a minha noiva em casamento. No entanto, o meu pai interveio por mim. Ele enfatizou que não era justo eu pagar por um erro do meu tio e que eu não deveria de maneira alguma sofrer as consequências. E meu pai deu a sua palavra. A minha sogra ficou um bom tempo chateada comigo, mas acabou deixando tudo para lá. E no dia do nosso casamento, Beth e eu flagramos a Dona Deolinda e o meu tio se agarrando. Eles admitiram que estavam se encontrando há bastante tempo, o que foi uma surpresa para todos nós. E com a Beth, eu tive duas maravilhosas meninas, Débora e Karina.
e os meus pais decidiram se mudar de vez para São Paulo, para ficar mais perto de mim e das netas, o que me deixou feliz. A minha cunhada Antônia e o Gilberto se separaram, e ele entrou na justiça buscando a guarda do filho, mas acabou perdendo o processo. E depois disso, ele tentou tirar a própria vida diversas vezes, passando até por tratamento com psiquiatras e psicólogos. No entanto, a Antônia decidiu voltar para ele, porque não encontrou outro cara tão legal quanto o Gilberto. A Helena era a mulher do tempo, muito moderna, e o primeiro marido não aguentou tanta modernidade numa pessoa só e pulou fora. A irmã da minha esposa se casou 5 vezes e teve 4 filhos. Meu tio e a dona Deolinda foram morar juntos e a minha sogra monitorava cada passo dele assim de perto. E em uma ocasião, ela chegou ao ponto de cuspir no chão e afirmar que se ele chegasse em casa depois que o cuspe tivesse secado, nunca mais seria permitida a sua entrada. E os dois viveram muitos anos assim, se enganando. Ela achando que mandava e ele fingindo que obedecia.